sobre a sua cabeça, faça uma oração, fale com Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Embora esse encontro ainda não chegou ao final, ainda temos no coração aquela expectativa que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Nós queremos te agradecer, eu quero te agradecer, Senhor, porque por tantas coisas, talvez eu nem poderia estar aqui, Pai. Assim como alguns dos nossos irmãos, colegas, não estão aqui por causa de um impedimento, por causa de um problema na família, uma doença, a esposa, o próprio pastor. Então, estar aqui, apesar de qualquer dificuldade, acima de tudo, Pai, como que tem sido importante para mim. Eu te agradeço pela tua palavra que eu vou receber e nesta noite eu te agradeço por tudo que o Senhor já falou no meu coração. Eu te agradeço por todas as correções, ó Pai. Eu te agradeço por aquele incômodo santo da tua palavra. Quando nós somos exortados, quando nós somos despertados, ó Pai, como é bom, Pai, reagir e reagir bem. Como é bom, Senhor, abraçar a Tua palavra para o meu próprio coração e dizer, esta palavra é para mim, essa exortação é para mim, essa verdade revelada da minha não prática de algum princípio, seja do perdoar, seja do crer, seja de ter a força de olhar para os lírios do campo e ouvir a tua voz dizendo, eu sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que cuido de você em todas as áreas da sua vida. Ah, Senhor, nos mantém sensíveis, ó Pai. Não permita que o meu coração nem a minha mente sejam embrutecidos, ó Deus, pelo mundo, pelas coisas, pelos problemas, por qualquer coisa, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão aqui, cada colega. Eu quero louvar o Teu nome pela vida dos meus irmãos, ó Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, apesar das nossas limitações, da nossa pequenez, da nossa falta de entendimento, das nossas meninices ainda em tantas coisas. Ajuda-nos, Pai, porque eu ainda não cheguei onde o Senhor deseja que eu chegue. Eu ainda não alcancei uma estatura. Então, que a Tua graça seja abundante no nosso coração. Que realmente, ao voltarmos para a nossa casa, para as nossas igrejas, a nossa esposa que ficou em casa possa dizer, poxa, eu acho que esse encontro foi muito bom, porque o teu semblante está mudado, você está mais leve, você está mais confiante. Senhor, seja o Teu nome glorificado, Pai. Seja o Teu nome exaltado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço. Digam todos, graças a Deus. Digam todos, amém. Dá um abraço carinhoso no seu irmão. Depois você ocupa o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Como saber a diferença entre um homem de fé e um homem hipócrita? Não é? O que é um hipócrita? E o que é um homem de fé? Certas declarações que a gente faz. Você sabe, eu tenho procurado fugir, pessoalmente, dessas coisas assim, rotuladas, né? Dessas coisas, tem que fazer isso, ou politicamente correto. Eu nem sei se tem o espiritualmente correto, não é verdade? Quando a gente é ungido pelo Espírito Santo, que é um vento que sopra para onde quer, assim, aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Eu estou falando de quê? Eu estou falando
que nos congressos, né, se estabeleceu certas, que às vezes soam como uma formalidade. Às vezes a gente faz coisas ritualisticamente, não faz com aquele coração, né? Mas eu guardo também um conselho do bispo Roberto, pelo menos eu ouvi da boca dele, primeira vez, que você não pode lavar a criança e jogar a criança fora com a água da bacia. Então, às vezes, a gente joga fora uma coisa boa, não é? Porque a gente fica ou querendo fazer uma coisa diferente, ou achando que aquilo é apenas uma coisa quase que social. Mas eu queria agradecer, né? Agradecer com gratidão mesmo, com sinceridade. Eu acho que nem precisava fazer isso, mas é preciso fazer quando isso realmente está no nosso coração. Então, quero agradecer o pessoal do conselho, quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram aqui, têm nos ajudado, né? O encontro ainda não acabou, vai acabar daqui a pouco. Eu quero agradecer e queria saber quantos pastores estão aqui no nosso congresso e vieram aqui, é o primeiro congresso que você pôde estar. Levanta a mão quem está pela primeira vez aqui. Tem algumas pessoas, amém, pastores, né? Quantos irmãos que não são pastores, são diáconos, são líderes, e você veio aqui, mesmo que já não seja a primeira vez, levanta a sua mão. Olha, tem uma turma preciosa, né? Tem um diácono lá de Caxias, com a Cláudia, ele já esteve aqui em outros congressos. E quantos desses aqui, diáconos e líderes, estão pela primeira vez? Levanta a mão, só que você que está pela primeira vez, que não é, olha, também, como que é importante isso, a gente agradece a Deus, se você veio por disposição, se você foi incentivado pelo seu pastor, que Deus abençoe você, a gente espera que você saia daqui também, assim como eu estou saindo, e creio que a maioria de nós, ricamente abençoados pelo Senhor. Então, Deus abençoe você e a sua vida. Então, eu queria fazer esses agradecimentos e fazer esse reconhecimento, e nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu no meu coração, estava pensando nessa última reunião, e eu gostaria muito que nós terminássemos o nosso congresso aqui cantando, celebrando. Eu não queria, assim, depois de tudo que a gente já ouviu, e vamos ouvir, depois de uma festa, a gente parasse para dizer esses anúncios. Então, vamos terminar esse encontro aqui adorando a Deus, cantando, vamos ouvir a palavra de Deus, depois a gente vai celebrar com muita alegria. Amém, amados? Vamos ficar de pé, então, para receber o pastor Isaías, pastor da Igreja Batista da Paz, em Cuiabá, bispo circunstancial da Nova Vida, do Conselho. Podemos assentar. O nosso Senhor sempre encontra um meio de nos humilhar. Não é verdade? Não é? Paulo disse que, foi até citado aqui, para que não me ensoberbecesse, não é? O Senhor colocou um espinho na carne e eu pedi, por 3 vezes, não foi? Tira. E qual foi a resposta? Não. Então não vou pedir para tirar. De todas, parece que comeu uma azeitona e está prestes a... Não parece assim? E aquele olho ali, essa foto foi depois que eu tive a paralisia facial. Eu tive mesmo, é verdade. Henrico, antes que esse congresso termine, quero falar com você, meu querido, abençoar a sua vida. Graça e paz, queridos. Te rendo graças, Senhor, por sua bondade e misericórdia. Concede, meu Deus, o teu favor mais uma vez.
Meus irmãos que aqui estão, Senhor, não sabem. Não sabem, ó Deus, dos meus limites, não sabem, Senhor, das minhas carências. Mas o Senhor sabe. Por bondade e misericórdia, como o Senhor já fez outras vezes, concede-me o teu favor, a fim de que o teu povo, ó Deus, possa ouvir a tua voz. A tua voz é o mais importante, Senhor. Ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Nos foi proposto um tema neste congresso. E se eu não estiver equivocado, começou-se pela leitura do tema que nos foi proposto. E eu vi aqui diversas pessoas dando diversos enfoques sobre o mesmo texto. Percebo que isso não é uma coisa muito fácil, principalmente no texto que nos foi proposto, por uma razão simples. Porque o texto que nos foi proposto, parece-nos que Jesus não nos deixou muita margem de interpretação. Parece que Jesus colocou em palavras muito simples. Parece-me que Jesus não nos deixou assim uma margem em que a gente pudesse navegar. Parece-me que essa estrada não tem muito acostamento. De modo que, o que diria a vocês que vocês ainda não ouviram? O que poderia dizer que você ainda não saiba? Se a minha leitura estiver correta, parece-me que o texto está nos falando, como disse o Bispo Francisco, sobre cuidado. Mas parece-me que Jesus, sob essa ótica de cuidado, está falando sobre esse tema e está falando de inúmeras formas e maneiras. Essa preocupação excessiva com os cuidados desta vida, talvez seja um dos pensamentos e uma das preocupações que mais tem tomado os nossos corações. Corações nossos de líderes, pastores. Nós pregamos aos irmãos, nós dizemos às pessoas, não se preocupe, não se ocupe de maneira prévia, não se deixe tomar excessivamente por preocupações, pois isso vai roubar o seu tono, o seu ânimo, vai demonstrar uma certa desconfiança do cuidado de Deus. Mas não são poucas as vezes que, dizendo isso às pessoas, nós sabemos que estamos, antes de mais nada, dizendo a nós mesmos. Pois estas mesmas preocupações que não poucas vezes tomam conta da mente e do coração do rebanho, em primeira instância tomam conta dos nossos corações. Eu sou uma dessas pessoas. Reconheço que a palavra de Deus tem 2 gumes. Reconheço que a palavra de Deus, antes de cortar para lá, já cortou e muito para cá. Reconheço que eu sou uma dessas pessoas que não poucas vezes me sinto orientado e não poucas vezes repreendido pelo texto que temos em nossas mãos. Parece-me que o texto está dizendo assim, Isaías, e aí começa o texto. Não, Isaías, não. Esse caminho que você está tomando, esses pensamentos que estão habitando o seu coração, não provém de mim, não nasceram em mim. Não, Isaías, não. E eu luto contra eles. Eu devo confessar aos irmãos, eu luto contra eles. Eu luto contra as minhas preocupações, mas não poucas vezes me flagro, tendo-as e deixando que elas dominem a minha alma, e não poucas vezes as minhas atitudes, moldando os meus gestos, meus planos, meus projetos. Mas eu quero louvar a Deus, porque lá no início, na primeira fala, o Bispo Tito já deixou claro que o ponto alto desse nosso encontro não é propriamente dito a pregação, a prédica, mas é a reflexão, é o pensamento, é o arrazoado. E eu amo o arrazoado por uma razão muito simples, porque eu sou uma das pessoas que creem piamente, creio com toda a força da minha alma, com toda a força que a minha fé possa expressar, que fé e razão não são 2 conceitos antagônicos, nem tampouco excludentes. Fé e razão podem e devem andar juntos. E esse Deus que exige de mim e de você fé, a ponto do autor do Novo Testamento dizer que sem esta é impossível agradá-lo, este Deus é racional, este Deus é razoável,
Esse Deus nos chama à baila, nos chama a nos colocarmos debaixo da égide da razão. Éden, não havia fé. Fé é um adereço pós-queda. Não se precisa do artifício da fé. Se encontra com Deus todos os dias, o vê todos os dias, na virada do dia. Não se precisa. Naquela tríplice, fé, esperança e amor, o que restará? Senão apenas o amor. Esperança não se precisará mais, pois aquilo que esperávamos o alcançamos. Fé perderá todo e qualquer sentido, porque assim como ele é, nós o veremos. Razão. Não são poucas as vezes que o Senhor chamou Israel dizendo assim: vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Veja se tem sentido, bom siso, o caminho que você está tomando. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que as palavras de Jesus estão baseadas em razão, em bom siso. As palavras de Jesus não são palavras pura e simplesmente espiritualizadas, que roubam-nos, que fazem-nos nos distanciar da realidade crua e nua da vida. Não, não, absolutamente não. Se tem alguém tomado completamente de bom siso e chamando as pessoas à boa razão, esse alguém é Jesus, do início ao final do seu ministério. Olhem para o texto que nós temos em nossas mãos. Agora, mesmo sabendo que para muitos fé e razão são duas coisas que se excluem, eu gostaria de propor nesta noite um caminho um pouco diferente. Que nós não olhássemos para esses dois conceitos de maneira a vê-los em cantos opostos. Não. Se Deus nos der graça, vamos acompanhá-los de modo que a gente possa sair, caminhar e chegar todos juntos, de mãos dadas, reconhecendo que o que Jesus tem a nos dizer está baseado muito mais na razão do que na fé. Se não, vejamos. Para que a gente possa tomar esse caminho, é preciso que a gente possa definir algumas coisas. Por exemplo, nós precisamos conceituar lógica. O que é lógica? Quando alguém diz alguma coisa, você diz assim: claro, lógico. Isso que você acabou de dizer tem lógica, tem sentido? Veja, conta-se que um português, passando em frente a uma livraria, viu alguém lendo um livro de lógica aplicada. Achou interessante o texto, o tema, e perguntou: ora pois, o que é lógica? E o cara olhou para ele e disse assim: lógica? Como eu poderia lhe explicar o que é lógica? Lógica é um encadeamento de pensamentos que vai te levar a uma conclusão irrefutável, insofismável. Ele falou: ora pois, não consigo entender o que estás a dizer. Ele falou: então vou exemplificar. O senhor tem aquário? Ele disse assim: tenho. Então o senhor certamente deve ter peixes. Tem peixes no meu aquário. Olha aí, percebe o encadeamento lógico? Vou mais. Se o senhor tem peixes, logo o senhor deve ter filhos, crianças, porque quem gosta de ter aquário em suas casas, o tem, geralmente por causa das crianças. Ora pois, conheces os meus filhos? Não, é para o senhor entender o que é o processo de lógica. Mas o senhor deve ter casa, o senhor não teria um aquário no relento. Tenho casa. Ora, o senhor tem casa, o senhor tem aquário, o senhor tem filhos, o senhor deve ser casado. Conheces Maria? Não conheço Maria. Só estou dizendo para o senhor que o senhor vai percebendo que um pensamento vai levando a outro. E vou dizer mais: sei que o senhor não é gay. Ele falou: não sou gay. Ele falou: então, isto é lógica. Amei. Comprou um livro de lógica aplicada. Foi passando um patrício, vendo-o ler na calçada, perguntou a ele: o que estás a ler, Manuel? Ele falou: lógica aplicada. Ele falou: e o que é lógica? Ele falou: lógica é mais ou menos assim. Tu tens aquário? O cara disse: não. Ele falou: logo tu és gay. Simples assim. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: tu tens aquário?
A lógica, na verdade, é um campo de estudo da filosofia que busca estabelecer se um determinado argumento linguístico é válido ou não. Mas como é que a gente pode melhorar essa argumentação? Como é que a gente pode conceituar melhor? Dando exemplos. Todas as vezes, e isso você leva para a vida, todas as vezes que você ouvir um discurso, uma palestra, uma argumentação, seja ela em qualquer área da vida, nunca ataque a conclusão, ataque sempre a premissa. Ora, o que é premissa? Permitam-me lhes dar alguns exemplos. Como é seu nome, meu querido? Você que está tirando fotografias? Igor. O Igor é homem. Parece que não é unanimidade, Igor. Senti um riso estranho aí, né? Você percebeu que esse riso disfarçado é um ataque à premissa. Ou seja, sabe-se lá, não é isso? Você entende o que eu quero dizer ou não? Não estou discutindo aqui se o Igor é ou não é. Eu estou partindo do pressuposto que o seja. O Igor é homem. Você não atacou a premissa, você concordou com ela. Perceba, eu vou te dar a segunda premissa. Podem ter várias, eu vou te dar a segunda. Todos os homens são mortais. Como você silencia, eu entendo que você concorda com a segunda premissa. Agora eu vou te dar a conclusão. Logo, o Igor é mortal. Percebeu? Melhoro. Todos os flamenguistas são fanáticos. Ninguém diz nada, não estou dizendo se o são ou não, apenas para que a gente possa fazer um enunciado. Todos os flamenguistas são fanáticos. O fanatismo causa impotência sexual. Não, queridos, eu não estou dizendo. Queridos, eu vou mudar o exemplo. Eu vou santificar o exemplo. Todos os bispos da Igreja de Nova Vida são seres iluminados. Ok? Ok? Irmão Antônio, presidente do projeto Sertão, é um bispo da Igreja de Nova Vida. Logo, ele é um ser iluminado. Não, ele não é um ser iluminado, porque... Não, você já concordou com as premissas. Então, nunca ataque a conclusão. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque eu quero lançar algumas premissas. E se você concordar com as premissas, fatalmente, insofismavelmente, você deverá concordar com a conclusão. Por quê? Porque é de bom siso, é de bom ouvitre. Não lhe restará outra alternativa, se não atacar as premissas, a concordar com o que nós concluirmos. Diante disso, aqui vai a primeira. Primeira premissa: Deus existe, a mais básica de todas. Eu estou partindo do pressuposto que nós estamos num congresso de pessoas de fé, e que todos aqui creem que Deus exista. Não vou nem me aprofundar muito, não vou dar o argumento ontológico, não vou dar o argumento sociológico. Poderia dizer a base, a guisa de curiosidade assim: você chega numa ilha deserta, nunca antes habitada, e lá você encontra seixos de pedras, roliços, redondinhos. O fato de você encontrar aquelas pedras na praia não lhe traz necessariamente a ideia de que um ser humano passou por ali. Não. Aqueles seixos são comuns em praias, ainda que abandonadas. Mas se você vai na mesma praia, que nunca outrora disse ter sido habitada, ou nunca ter sido ali visitada por ser humano nenhum, e encontra um relógio funcionando, você diz assim: alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque a complexidade daquele aparelho é tamanha que não se pode atribuir ao acaso.
Quando Paulo vai nos dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 1, que todo ser humano, quando se depara com a natureza, torna-se indesculpável, por uma razão simples, porque basta observar a natureza, ela por si só é suficiente para dizer à humanidade que se existem leis que a regem, obviamente deve haver um legislador. Não quero me aprofundar, porque parto do pressuposto que nesta premissa, pelo menos, nenhum de nós vamos tropeçar. Aqui é um congresso de líderes cristãos, pastores, mas se por alguma razão houver entre nós algum pastor ou líder que deixou de crer na existência de Deus, não deixe de procurar o bispo Martinho Lutero antes que esse congresso acabe ou Jesus volte, porque a sua vida está correndo sério risco. Então, Deus existe, mas Ele não apenas existe. Deus, esse Deus que existe, Ele é todo bom. Ele é bom. Vocês sabiam que, já no primeiro século, levantou-se no meio da igreja uma comunidade chamada gnóstica, e eles foram os primeiros, ou se não foram os primeiros, foram os mais veementes em defender a seguinte ideia: eles olham para a humanidade, veem que há maldade, veem que há desatino, veem que há desequilíbrio, e eles querem dar uma explicação. E a explicação é esta: por que é que há sofrimento? Há sofrimento porque o mundo é mau. Percebam, eles estão dando as premissas. Se você quer atacar o pensamento, não ataque a conclusão, ataque as premissas. Ora, e por que é que o mundo é mau? Porque Deus, que é mau, não poderia ter feito um mundo bom. Afinal de contas, uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Deus é mau. Se Deus é mau, obviamente trouxe à luz um mundo mau. E Jesus, o que pensavam eles? Jesus era uma coisa fora à parte. Para eles, Jesus era um aion, uma emanação divina, um ser pneumático que havia se manifestado em busca dos outros seres pneumáticos, tanto quanto ele, ou seja, era alguém fora, um ponto fora da curva. Leibniz, filósofo alemão, procurando conciliar a ideia, ou explicar, ou dar razões de como pensar num mundo factivelmente mau, que não se pode negar a sua maldade, com um Deus total e completamente bom. Como? Então Leibniz vai dizer o seguinte, que Deus, quando fez o mundo para além de si. E ao fazer para além de si, deu-o aos cuidados dos homens. Mas Deus não pode fazer seres tão perfeitos quanto Ele. Por quê? Porque Ele não foi feito. Deus não pode fazer um outro Deus. Porque se um outro Deus for feito, Ele é tudo menos Deus. Porque a maneira de conceituarmos Deus é dizermos que Ele é eterno. Não tem início, não tem fim, não tem perímetro. Por isso que o Deus de Israel nunca aceitou ser fotografado, esculpido, pintado. Porque a fotografia, a escultura, a pintura, delimita o ser. E Deus não pode ser delimitado por absolutamente nada. Então, vocês estão acompanhando? Estão comigo? Então Deus existe, diga comigo, Deus existe. E Deus é bom. Agora, qual é o problema do argumento de Leibniz? É que ele não explica todas as coisas e é até um tanto, deveras infantil a sua maneira de pensar, embora não fosse considerado quando ele assim expôs. Mas, se nós não levarmos em consideração o que os gnósticos disseram, se para nós Leibniz não é a última autoridade, ou não é a autoridade maior no que concerne descrever a bondade de Deus, a quem recorreríamos? Qual é o livro que nos serve de parâmetro? As Escrituras. E o que é que as Escrituras dizem acerca da bondade divina? Vejam, a bondade de Deus é amplamente defendida na cultura judaico-cristã. Alguns textos. Bom e justo é o Senhor. E justamente por ser bom e justo, é que Ele ensina o caminho aos pecadores. Salmo de número 25, versículo 8. Interessante.
A sua bondade é uma bondade efetiva, não é uma bondade simplesmente reativa, ela é proativa. Por conta de sua bondade, por conta desse seu traço de caráter, ele não pode agir de outra forma, senão bondosamente. E uma das expressões da sua bondade é ensinar os pecadores qual é o caminho da retidão. Vejam outro texto. Provem e vejam como o Senhor é bom. Provem. Aí está uma bondade que pode ser provada, experimentada. Como é feliz o homem que nele se refugia. A bondade de Deus nos cerca de tal maneira a ponto de transformar-se, para mim e para você, verdadeiro refúgio, esconderijo. Vejam, pois o Senhor é bom. E a manifestação de sua bondade, onde é que se dá? Salmo de número 100, versículo 5. No seu amor leal e eterno. Aleluia! Deem graças ao Senhor. E qual é a razão? Porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Mas quem poderia falar acerca da bondade de Deus com maior propriedade do que o salmista? O próprio Deus. O próprio Deus encarnado, ao sair de um vilarejo, é interpelado por um jovem que diz a ele assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E em resposta Jesus diz: por que me chamas bom? Bom, somente Deus. Só Deus é bom. Talvez você diga assim: pastor, uma objeção, eu gostaria de dar uma parada nessa premissa e dizer que eu também tenho atos de bondade. É verdade, mas os seus atos de bondade, tanto quanto os meus, são coparticipativos. É uma graça que Deus derrama sobre nós. Não é um traço do nosso caráter. Não. Essa bondade que você e eu expressamos é Deus através da minha e da sua vida. Já houve dias em que eu disse, confessando ao Senhor os meus pecados, disse assim: Senhor, eu não consigo amar como o Senhor ama, eu não consigo respeitar como o Senhor respeita, eu não consigo, Senhor, eu não consigo ser bom como bom o Senhor é. Mas eu quero lhe fazer um pedido: ame através de mim, seja bom através de mim. Porque se o Senhor amar através de mim, se o Senhor for bom, quando eu me vir agindo com bondade, eu saberei que não sou eu, mas é o Senhor através da minha vida. Quando eu amar desinteressadamente, eu saberei que não sou eu, porque o meu amor é interesseiro. E quando eu me perceber amando desta maneira tão altruísta, eu reconhecerei: és tu, Senhor, quem ama através da minha vida. Deus existe. Deus é bom, e bom o tempo todo. E se Deus existe e é bom, vai a terceira premissa: tudo o que Deus faz é bom. Diz-nos a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículos 18 a seguir, 17 e 18. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, toda árvore má dá frutos maus. Assim como uma árvore má não pode dar bons frutos, assim também uma árvore boa não pode dar frutos maus. Não é uma questão de lógica, não é uma questão de bom siso e de bom senso. Você percebe que não é uma linguagem metafísica, pura e simplesmente, não é uma linguagem, para a gente ficar aqui viajando, o que será que Jesus quis dizer? Jesus está dizendo uma coisa tão simples, mas de tanta profundidade, porque tem razão de ser, tem lógica. Então, se Deus é bom, dele só podem sair coisas boas. Se Deus é todo bom, Ele só pode gerar segundo a sua natureza. E a sua natureza implica que Ele haja bondosamente. E vou mais: Deus age bondosamente porque é bom. Ele não é bom porque age bondosamente. Está em si. Deus, ainda que o quisesse, perceba o pleonasmo, ainda que desejasse, Ele não poderia agir de maneira maléfica. Por quê? Porque a sua natureza não pode ser contrariada. Paulo vai dizer: ainda que sejamos infiéis, Ele todavia permanece fiel. Aí Paulo dá a razão. Por quê? Porque Ele não pode. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, quando eu ouço uma frase como esta, eu preciso reconceituar o que significa a expressão todo-poderoso. Deus pode todas as coisas, vírgula.
Deus pode todas as coisas, desde que todas estas coisas não contrariem o seu caráter, a sua natureza, desde que não o desconstrua, porque Deus não pode ser desconstruído. Deus não precisa de nenhum agente externo para impulsioná-lo a agir bondosamente, não precisa, nós precisamos. Nós precisamos de incentivo, nós precisamos que alguém nos catapulte, nós precisamos que alguém nos convença a agir beneficamente em direção ao outro. Deus não, Ele é bom em si e por si. Deus é equilibrado em si mesmo, e prova do seu equilíbrio é a sua bondade que não termina jamais. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. Paulo vai dizer na sua primeira carta a Timóteo, pois tudo o que Deus fez é bom. Gênesis capítulo 1, do versículo 25 ao versículo 30, pelo menos 5 vezes está escrito, e o que Deus fez era bom. No versículo 31 que vai dizer, e o que Deus fez era muito bom. Queridos, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E o bispo Francisco, na sua fala, nos desafiou a pensarmos e a refletirmos quando citou o Salmo de número 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Mas quantas são as vezes que atingidos os somos? Onde é que está a bondade de Deus quando atingidos os somos? Aí ele mesmo responde com Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas, quando não nos atingem, é bom. E quando nos atingem, também é bom. Porque, embora não entendamos quando somos atingidos, quantos de nós, ao passarmos dias e anos, olhamos para trás e dizemos como Davi, foi bom para mim ter sido afligido. Antes eu não o respeitava, mas agora eu admiro a tua lei e ando por ela. Deus é bom o tempo todo. Diga comigo, Deus é bom o tempo todo. Conhece aquela história, não é? Do rapaz que ajudava, era o ajudante de ordens do rei, e o rei saía, vez por outra, nas suas caçadas e o levava, e quando ele alvejava um javali, o rapaz dizia, aleluia, como Deus é bom o tempo todo, e o rei se envaidecia com aquela palavra, com aqueles elogios, porque nós somos assim, não é? Qualquer elogio, ainda que não corresponda à verdade, a gente sempre abraça. Vira para alguém e diz assim, nossa, como você está emagrecendo, o cara sabe que está engordando, mas ele abraça aquilo e a gente ainda diz assim, será? Essa expressão será é diz mais, fala mais. Não é verdade? A crítica é o contrário. Ainda que ela seja verdadeira, a nossa tendência é rechaçá-la. E o rei abraçava. Como se o elogio fosse para ele. Inúmeras caçadas, inúmeras vezes, e o rapaz repetia a boca solta, como Deus é bom, e bom o tempo todo. Numa dessas caçadas, o rei engatilha e o tiro sai pela culatra, rouba-lhe. Arranca-lhe o dedo, e o rapaz, ao ver o rei sem o dedo, diz assim, glória a Deus, como Deus é bom o tempo todo. O rei, ao ouvir aquilo, você é louco, é o dedo real, não é um dedo qualquer, isso aqui é o dedo real, meu querido, manda prendê-lo. Mandou prender, ele esqueceu na prisão. Sarou, habilitou-se a atirar com a outra mão e ainda continuou nas suas caçadas, mas um dia, perseguindo os javalis da vida, foi para além dos limites, e diz a história, diz a lenda, que foi capturado por canibais, que num processo de oferenda aos deuses ia comendo toda a comitiva, e deixaram o rei para o final. Come o primeiro, come o secretário, come o outro, e o rei vai naquela oração, naquele balbuciar. E quando chega na hora do rei, o sacerdote dos canibais vai conferir e percebe que falta um dedo. Ah, esse não pode, os deuses não servem, faltando um pedaço. E o libera, ele vai para casa agradecido a Deus e manda soltar o amigo e diz assim, realmente você tinha razão. Eu só não entendo essa bondade do seu Deus. Ele falou, por quê, rei? Ele falou, rapaz, se Deus é bom o tempo todo, foi bom para comigo, mas não foi bom para contigo. Olha quanto tempo tu estás na prisão. Ele falou, não, rei, eu sempre lhe acompanhava nas suas viagens. Se eu estivesse lá, olha a minha mãozinha com todos os dedos aqui. Deus é bom, e é bom o tempo todo. Nós poderíamos terminar aqui. Nós poderíamos aqui já desaguar, já irmos para a conclusão. Mas se vocês me derem um pouquinho mais da vossa atenção e um pouquinho mais de paciência, me permitam lançar mais algumas premissas. Deus é bom. Deus existe, Deus é bom, e tudo que Deus faz
é bom também. Amém, queridos? Amém. Deus quer manifestar a sua bondade. Deus é um ser relacional. E Deus resolveu, por sua livre e espontânea vontade, criar. E Deus criou coisas distintas. Por que é que Deus criou coisas variadas e distintas? Porque se Deus tivesse criado apenas um ser, se Deus tivesse criado apenas uma coisa, este ser não seria capaz de espelhar a sua bondade e grandeza toda em si mesmo. Por isso que existem tantas igrejas. A Igreja Assembleia de Deus é capaz de espelhar uma faceta divina que a Igreja de Nova Vida é incapaz. Mas o contrário também é verdadeiro. A Nova Vida, Deus deu a ela uma capacidade, colocou nela um nível de bondade, de expressão, de espelhamento, capacidade de espelhar facetas de Deus, que a Assembleia de Deus jamais será capaz. Por isso que existe o ajuntamento dos santos, por isso que nós nos reunimos. Existem os irmãos que aqui estão, são capazes de espelhar facetas de Deus, que eu não tenho essa capacidade, por isso que nós estamos aqui, e quanto mais nós nos ajuntamos, por isso que eu tenho um certo problema quando alguém diz assim, eu sou igreja, cuidado, essa é uma expressão que não está nas Escrituras. Quando se fala igreja, sempre se fala no plural, observe, a igreja sempre é plural. Foi Jesus quem disse, onde houver duas, interessante, no mínimo duas, ou três, ali eu me faço presente. Você percebe? Existem coisas do Senhor que a bondade de Deus me permite refletir, que não permite a você, e o contrário também é verdadeiro. Agora, Deus não fez apenas coisas diversas, Deus também fez coisas distintas. Aí está outra premissa. Uai, e distinção e diversidade não são as mesmas coisas? Não necessariamente. 2 tijolos podem ser distintos, mas não são diversos. Eles têm a mesma configuração, podem ter o mesmo peso, você entende? No ramo, por exemplo, dos pássaros, todos os pássaros têm 2 asas, e assim por diante, ou pelo menos na maioria deles. O ser humano é o único bípede implume, e assim por diante. Nós não somos apenas... Então, permitam-me. Quando Deus, no afã, no desejo de se comunicar e relacionar, Deus tomou a liberdade de criar e criou, porque quis criar, não precisa de nenhum incentivo externo para criar. O Senhor criou diversas coisas, de diversas maneiras, de inúmeras formas. Por quê? Porque nenhuma delas é capaz de em si mesmo espelhar tudo aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Então vejamos, quando eu olho para as montanhas, eu vejo Deus. Quando eu olho para os minerais, eu vejo Deus. Estive uma certa vez num determinado museu, Smithsonian, e quando eu me deparei com o departamento de... Eu nunca tinha visto isso. Quando me deparei no departamento de minerais, eu fiquei embasbacado. Pedras de todas as cores, de todas as formas, pedras lindas, pedras polidas, pedras rústicas, mas elas, quando eu as olhava, não me continha. Eu tinha que dizer, louvado seja Deus. Que Deus é esse que é capaz de colocar tantas cores numa simples pedra. Que Deus é este? Você anda pelo deserto do Sinai e você depara com montanhas que as camadas geológicas vão se sobrepondo, aquilo se enrijece de tal maneira, e você diz assim, que Deus é este? Poderia ter feito tudo de uma cor só, poderia ter feito de uma maneira monocromática. Vejam as árvores, quantos tons de verde, mas há nas árvores mais do que há nas pedras. Deus compartilhou com as árvores mais do que compartilhou com as pedras. Há mais bondade de Deus, há mais expressão de Deus nas árvores, há mais expressão de Deus no mundo vegetal do que no mundo mineral. Por quê? Porque tem vida, tem respiração, tem transpiração, tem emoção. Pega um jornal e bata de leve na planta. Ela cresce com mais vigor, ela desperta, ela responde. Coloque uma planta num ambiente onde a música é pesada e coloque outras plantas num outro ambiente onde a música é leve, você vai ver que elas reagem. Você percebe? E aí você vê que coisa maravilhosa. Você já viu as flores como são? Quem olha para uma flor e não glorifica a Deus? A gente olha para aquilo, para um ramalhete e diz assim, que Deus é? Você já foi em Olambra? Tão perto daqui, vai em Olambra.
É um desafio a toda e qualquer pessoa de bom siso e bom senso dizer assim: louvado seja Deus, para que tanta cor, Senhor? E eu digo para você, a Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, não foi assim? Por que criou a mulher só depois? Imagine Deus ter criado a mulher no primeiro, segundo, terceiro dia, com esse senso estético que a mulher tem. Senhor, uma cor a mais, põe uma anteninha, Senhor, põe um bibelô aqui, põe aquilo, porque quando Deus parou de criar, não parou porque lhe faltava capacidade, parou porque até Deus sabe a hora que basta. O que não é realidade no coração de alguns que me ouvem aqui. A mais de Deus, então, é melhor ser um pé de alface do que uma montanha do Everest. Mas é melhor ser um cão do que um alface. Nos seres animais, Deus compartilhou ainda mais. E de todos os seres distintos, nenhum é mais distinto do que o homem. Ninguém reservou Deus mais de si do que o homem. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Vamos soprar nele de nós. Vamos dar a ele o que há em nós. E soprou em suas narinas e passou a ser alma vivente, capacitado pelo próprio Deus a refletir tudo que ele é e tudo que ele faz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem o salmista e diz assim, olha que coisa maravilhosa. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, e pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu, Senhor, o fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os pés tudo puseste. Deus colocou toda a criação sob os nossos pés. Vejam, que privilégio, e todo privilégio traz juntamente consigo responsabilidade. Mas todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares, o Senhor colocou sob os seus cuidados. Que ser, não apenas diverso, não apenas distinto, mas o mais distinto entre todos. Por isso, quando você passa por uma rua e vê um mendigo caído, a imagem de Deus sublimada, lembre-se, ainda resta, ainda que um restolho, ainda que um fundo, tem algo de Deus naquela imagem, tem algo de Deus naquele homem, tem algo de Deus naquela mulher. Por isso que Deus ama e quer bem. Por isso que Deus quer renovar, resgatar, porque Deus não fez para que a sua imagem fosse sublimada daquela forma. Por isso, queridos, eu gostaria de ler com você o texto de Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Aqui então concluo a nossa reflexão desta noite. Disse Jesus, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Vejam, Jesus não é contra o acúmulo. Jesus não é contra o acúmulo de tesouros. Jesus ensina-nos a acumular tesouros. Vejam as premissas. Se você observar as premissas, você conseguirá perceber qual é a conclusão. Olha o que Jesus diz, mas acumulem tesouros, sim, mas não na terra. Acumulem tesouros nos céus. Por quê? Porque acumular tesouros não é uma tarefa fácil. Acumular tesouros é o trabalho de uma vida, e você não gostaria de ver o seu trabalho, o seu suor ser levado por outrem. Você não gostaria de ver o seu trabalho, o seu suor ser consumido. Você gostaria de ver ele ser colocado à sua disposição, e só há um lugar onde você pode acumular e deles gozar. Onde é? Nos mais altos céus. Por quê? Ladrões lá não têm acesso, ferrugem lá não existe. Vejam o que Jesus está dizendo, não tem razão de ser, não tem sentido o que Jesus está falando. Mas, qual é o perigo?
Porque se você juntar tesouros aqui, onde os ladrões minam e roubam, você estará colocando o seu ser, você estará colocando a sua essência em risco desnecessário, pois Jesus diz: onde estiver depositado o seu tesouro, é ali que está o seu coração, o seu tônus, a sua vontade, as suas forças. Onde está o seu coração? Pastor, eu não sei. Abra a sua agenda. Veja o que ocupa os seus dias, o que lhe dá prazer nesta vida. Onde está? Vejam, os olhos são a candeia do corpo. Os olhos é o meio pelo qual se traz luminosidade para dentro de você, e dentro de você precisa, dentro de mim precisa. Por isso, se os teus olhos não forem olhos bons, se você não olhar para a vida segundo a minha ótica, se você não olhar para a vida... Vocês se lembram, Bânias? Jesus está num retiro espiritual com os seus discípulos. E aí então Jesus faz uma pergunta e diz assim: o que é que as pessoas pensam a meu respeito? E os discípulos começam a responder: a ótica que as pessoas têm a teu respeito é esta, que tu és isto, aquilo, no máximo um dos profetas. Alguns te comparam com Elias e assim por diante. E aí Jesus diz assim: e vós? A maneira como você me olha, quando você me olha, o que é que você vê? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo. Até aí já é uma coisa grandiosa, mas não muito. Porque outros que buscaram trazer para si o título de Cristo, de Messias, de ungido, já haviam aparecido. Mas Pedro não termina, não põe ponto final, ele bota uma vírgula e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz o Filho do Deus vivo, Jesus para, Pedro, para. Pedro, de todas as vezes que você já falou ou deu opiniões, todas elas você errou, mas essa você acertou. Agora, antes que você bata no peito e olhe para os demais e diga assim: eu não disse que eu ia acertar? Não foi você que acertou, foi meu Pai que te revelou. Esse Pedro que permitiu-se ser um instrumento de Deus, exatamente alguns instantes após, Jesus diz assim: agora chegou a hora de voltar os olhos para Jerusalém. E esse é um ponto de encruzilhada na vida de Jesus. Jesus volta os olhos para Jerusalém e diz: eu preciso ir e preciso morrer. O mesmo Pedro diz o quê? Não faças isso. Tu não podes morrer. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. E aqui Satanás não é o dembo propriamente dito, não é o tinhoso, não é aquele que não faz sombra. Satanás no sentido da palavra adversário. Tu te colocas no meu caminho como adversário. Tu te colocas no meu caminho como um empecilho. Aí Jesus diz a razão. Por quê? Porque os teus olhos são maus. Porque tu cogitas as coisas deste mundo. Os teus planos não são os meus planos. Os olhos com que tu olhas não são os olhos com os quais eu olho. Você dá valor a uma vida que sem esta vida não é vida. Ouça, Pedro. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E a morte nunca o tomará de minhas mãos. Essa é uma maneira de ver a vida. Esse é um ser completo e totalmente iluminado. E Jesus está dizendo: se os teus olhos não forem bons, se você olha para o futuro e não consegue me ver, aquele que te trouxe até aqui, quem foi? Você chegou até aqui como? Foi por tuas forças? Foi através dos seus méritos? Se você pensa assim, os seus olhos são maus. Porque quem nos trouxe até aqui foi a boa mão do Senhor. E se nós crermos que a boa mão do Senhor nos conduziu até aqui, nós precisamos insofismavelmente crer que o mesmo Deus que trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai nos levar em triunfo. É o mesmo Deus, porque Ele não muda. Porque não há sombra de variação, Ele não muda, Ele não acorda de bom humor, porque para acordar precisa dormir, Ele nem tosqueneja. Continua nos guardando em toda e qualquer circunstância e situação. Olha o que Jesus está dizendo. Agora tem uma coisa: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será coberto por trevas. E olha o que Jesus disse: e se a luz que em ti há forem trevas, se este olhar distorcido que você tem para com a vida
você crer no mais profundo do teu ser, que é o olhar mais acertado que se pode ter, já não resta mais nada a ser feito por ti. Se a saúde que em ti há, na verdade, for doença, não lhe resta outra coisa senão fechar o caixão. Deu para entender? Se a luz que em ti há, de fato, você a tem como luz, mas ela de luz nada tem, é um caso irremediável. Continua. Ninguém pode servir a dois senhores. Veja o encadeamento. Veja que Jesus não está soltando frases como irresponsavelmente. Não se pode servir a dois senhores. Aqui está uma premissa. Você deve dizer, pode. Nós conseguimos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Jesus diz assim, não pode. E não pode por uma razão muito simples, porque os dois senhores fazem as mesmas exigências. Os dois senhores exigem que você se curve, os dois senhores exigem devoção total, completa. E quando você se devota a um, inevitavelmente você virará as costas ao outro. E quando você se curva diante de um, você não consegue se curvar diante dos dois ao mesmo tempo. E eles, sendo senhores, não aceitam as suas costas, a não ser a sua devoção. Portanto, você escolhe. Ou você se debruça diante de Deus e confia na sua graça, ou então você toma conta de sua própria vida, se debruça diante dos seus próprios méritos e abraça Mamon. Não se pode. Não se pode. Diante disso, vejam, portanto, conclusão, eu lhes digo, diante do que eu acabei de vos dizer, eu vou lhes dizer, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer e ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Aí Jesus faz perguntas inquietantes. O que é maior? A vida ou a roupa? A vida ou a comida? O que é maior? O corpo ou a roupa? E essa pergunta são perguntas retóricas, ninguém consegue respondê-las, porque traz em si mesmo respostas. O que tem mais valor? A vida, e aqui a vida não é biológica, a palavra aqui não é bios, aqui é psique. O que é que tem mais valor? Pese na balança do bom siso, da razão, o que é que tem mais valor? E aí diz o texto, olhem as aves dos céus, prestem atenção nas aves dos céus, vejam, elas não têm em si mesma a capacidade de espelhar a Deus como você e eu temos, mas têm, elas estão mostrando a bondade de Deus, elas foram capacitadas por Deus a expressar e testemunhar diante de olhos incrédulos e crédulos a bondade do Senhor. Olhe para as aves dos céus, você nunca viu um pássaro caído e morrendo de fome. Deixa eu lhe dizer, eles não sabem, não têm arados, não sabem semear, mas Deus lhes capacitou a escolher a semente que comer. Engraçado, não? Não comem qualquer semente, não comem qualquer coisa, mas o que comem e do qual vivem, sabem que foi a boa mão do Senhor que lhes deu. Olhem para eles. Olhem para os lírios dos campos. E aqui a palavra lírios não é esse lírio propriamente dito que a gente vê no Brasil, tão conhecido. Não, imagine, Galiléia é um lugar, principalmente naqueles dias que não havia tanto desmatamento, um lugar onde havia muitas plantas silvestres, lindas, maravilhosas. Jesus está naquele movimento primaveril e diz assim, olha essas plantas rasteiras, vejam-nas, essas que nos causam tanta admiração, tome uma delas, pegue-as na mão, sinta a textura da sua pétala. Eu vou lhe fazer uma afirmação, quem é o maior referencial de glória e honra que vocês conhecem? Salomão. Então deixa eu lhes dizer, nem Salomão no auge da sua glória, quando vestia-se de púrpura, quando vestia os trajes mais finos, trançados a ouro, nunca Salomão chegou aos pés de uma planta como essa. Planta esta que de manhã está bonita, verdejante, e à tarde, por causa do sol escaldante, está murcha. Deus deu a ela temporariamente a capacidade de expressar a sua bondade e amor. Quanto mais vós. E você precisa responder uma pergunta. Jesus perguntou, não tendes vós mais valor do que os pássaros? Você precisa responder essa pergunta. Será, Senhor, que eu não tenho mais valor que os pardais? Será que eu não tenho mais valor que as coleirinhas? Podem eles cantar maravilhosamente, mas não há neles uma nesga da capacidade que o Senhor deu a mim de transmitir a sua bondade e grandeza diante dos homens.
Olhe para os lírios do campo. E aí Jesus diz assim: eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste, condicional, se Deus faz assim com a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Que coisa maravilhosa! É um discurso que nos chama à razão, mas provoca a nossa fé. É um discurso que nos ensina a pensar, a instigar, mas não abre mão de crer que assim como Deus fez com eles, muito mais há de fazer comigo e há de fazer contigo também. Aí Jesus diz: que vamos comer? Não se preocupem com isso, que vamos beber. E aí Jesus diz a razão pela qual nós não podemos fazer. Porque se vocês fizerem assim, vocês se assemelharão. Vocês estarão palmeando nos mesmos passos que os pagãos. Jesus não quer que a sua igreja tenha uma atitude pagã. Muito do que acontece nas igrejas hoje são atitudes pagãs. Muitas das nossas orações são pagãs. É possível que um pagão se ajoelhe diante de uma estátua, que se ajoelhe diante de um ídolo, como se estivesse ajoelhando-se diante de um verdadeiro Deus. A devoção é tamanha, o amor é tamanho. Embora esteja ele cegado, embora esteja ele iludido, ele se devota àquilo como se estivesse devotando-se ao próprio Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. É possível que nós nos dobremos diante do verdadeiro Deus e nos relacionemos com Ele como se estivesse relacionando-nos com um ídolo. Dá, quero. É uma relação utilitarista. E a relação utilitarista é uma relação pagã. É por isso que na Umbanda você oferta para receber. Você entende isso? Os orixás pedem porque você antes pediu. Os orixás exigem para dar-lhe algo em troca. Deus, o Deus verdadeiro, é o único que dá sem esperar nada a receber. Quem primeiro deu a Ele? Quem pode lhe emprestar? Por isso que é graça sobre graça. Por isso que é bondade sobre bondade. E aí então ele termina dizendo assim: pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Diante disso, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão de roldão, virão atreladas, virão no seu lugar, que é atrás dessa busca incessante pelo reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Tem um amigo chamado Eli, pastor Eli. Pastor Eli me telefonou há 2 semanas atrás e disse assim: Isaías, Deus falou comigo essa semana, e nós dois, temos uma intimidade muito grande, e nós sabemos que não devemos brincar com essa história de que Deus falou comigo. E eu disse para ele assim: mesmo Eli, e o que foi que Deus falou com você? Ele falou: Isaías, Deus me desafiou dizendo assim: Eli, qual foi o dia que um dos seus filhos chamou-te e lhe perguntou: pai, este mês o senhor vai colocar comida sobre a mesa? E eu respondi ao Senhor: Isaías, não, Senhor, nunca meus filhos me perguntaram isso. Alguma das suas filhas, ele perguntou se você daria a ela shampoo de qualidade para lavar os seus cabelos? Ele falou: nunca, Senhor, nunca, porque meus filhos sabem que a partir do momento que eu resolvi tê-los, eu assumi a responsabilidade de criá-los de modo adequado. E aí o Senhor concluiu dizendo: os teus filhos acreditam mais em você como pai do que você acredita em mim como Deus. Quem me dera, Eli, que você tivesse para comigo a mesma atitude de confiança que os seus filhos têm para contigo. 1989, e termino. Gostaria de pedir ao meu irmão, 1989, estudava na Missão Antioquia, quilômetro 50 da Castelo Branco. Perdido, crente em Cristo Jesus, honesto, mas a mente perdida. Uma relação utilitarista, mas sincera.
Comecei a namorar uma menina do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, batista. Eu, um assembleano, namorando uma batista. Era um pecado imperdoável. Essa garota disse assim: Isaías, vamos para o Rio de Janeiro. Eu disse a ela assim: não vou, essa data eu vou estar um pouco ocupado, tal. E ela disse: dos pobres você é o pior. Me senti ofendido e disse a ela: por que você está dizendo isso? Falou: porque você não vai para o Rio de Janeiro, porque você não tem dinheiro para ir. E você sabe que sou eu que vou pagar a passagem. Era a mais pura verdade. Ela disse: Isaías, deixa disso. Deixa pagar sua passagem, vamos comigo para o Rio. Você vai conhecer o Rio de Janeiro. E eu disse a ela assim: eu vou com uma condição. Ela disse: qual? Quando eu tiver o dinheiro, que eu não sabia como, você vai receber das minhas mãos o pagamento que você está fazendo das passagens. Ela falou: tudo bem, para ela não importava. Ela apenas queria que eu fosse junto. Eu fui para o Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, tem uma igreja batista muito próxima à igreja de Nova Vida. Pastor Humberto. Cheguei naquela igreja, eles estavam louvando a Deus pelo piano que tinham conseguido. E eu, tomado de orgulho, de empáfia, pobre, absolutamente pobre, seminário com prestações atrasadas. A mulher na frente disse assim: vamos louvar a Deus pelo piano que Deus nos deu. E vamos aproveitar e dar uma oferta para o missionário que está conosco. Quem estudava na missão Antioquia era tido no meio do evangélico, naqueles dias, como missionário. Eu dei um cutucão nela e disse assim: pelo amor de Deus, não é para mim, né? Ela disse: eu não sei. Era a primeira vez que eu tinha entrado numa igreja batista. Meus santos pés nunca haviam atravessado essa linha. Eu entendo muito bem Pedro quando chegou na casa de Cornélio. Entendo bem. Vocês se lembram das palavras de Pedro? Vocês sabem que era para eu não estar aqui, né? É a primeira coisa que ele falou, depois de toda a visão que Deus tinha dado a ele, né? Foi a mesma coisa na igreja batista. Vocês sabem que era para eu não estar aqui. A mulher apontou para mim e falou assim: você vem receber a oferta. Irmãos, constrangidamente, absolutamente constrangido, eu fui à frente. Envelope magro. Você já recebeu uma oferta do envelope magro? Qual era o problema do envelope magro? É que eu via de uma igreja muito simples. E os irmãos, quando tiravam oferta para mim lá, o envelopinho era meio gordinho, mas o poder aquisitivo era muito pequeno, porque eram notas de 2, de 5 reais. Então imagina assim, 10 notas de 2 reais, que davam um volume grande, mas o valor era pequeno. Quando eu vi envelope magro, eu falei: é para humilhar. Isso aqui é para humilhar. Agradeci mal e perdoa a minha expressão, porcamente. Terminou o culto. Uma senhora chegou para mim e disse assim: você é missionário? E eu sou. Você não poderia orar para o meu filho? Nesse aspecto sempre fui honesto e sincero. Posso. Nome dele. Comecei a orar: Senhor. Ela escorregou alguma coisa no meu bolso. Ela colocou alguma coisa no meu bolso enquanto eu orava. Para mim era um cheque. Não peguei, embora tivesse uma vontade enorme de pegar. Eu não posso mentir, é verdade. O pai da menina nos levou numa churrascaria que tinha na ilha, chamada O Porcão. Nunca tinha entrado na churrascaria daquela. Entrei, quem já foi lá sabe, o banheiro está à direita. Entrei e fui para o banheiro, a primeira coisa que eu fui fazer. Sentei na privada, coloquei o pé na porta. Abri o envelope magro. Por que era magro? Porque a nota era nova. Hoje a maior nota é 100 reais. Vamos supor que fosse uns 300 reais. Eu nunca tinha visto um dinheiro daquele. Eu peguei aquela nota de 100 reais, que hoje fosse uns 300, e olhei aquilo admirando, falei: 300 reais. E comecei a alisar a nota. Tinha uma outra grudada, de mais 300. Aí eu animei. Aí eu comecei a fazer assim na nota. Tinha mais uma, como se fosse uns 100 reais. Lembrei do cheque. Era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas, pelo teu cuidado. O Senhor nunca falhou. E Deus abriu a sua boca para falar comigo dentro de um banheiro. E disse assim: eu não aceito a sua gratidão. Sua gratidão não me é bem-vinda, não me soa bem. Eu disse: por quê, Senhor? Porque você só agradeceu quando viu. Você só agradeceu quando pegou. Você só louvou quando estava em suas mãos. E eu chorei muito. E pedi a Deus assim: Senhor,
Senhor, deixa eu testemunhar essa história? Sim. Se for para a sua vergonha, eu deixo. – 25 anos se passaram. O pastor Humberto me convidou e eu fui pregar na igreja dele. Terminou, vamos jantar? Vamos. Quando eu me deparei, era o lugar onde era o porcão, que não é mais. Minha mente se encharcou daquela lembrança, eu voltei para o banheiro. Sentei sobre a mesma privada. E disse, o Senhor é fiel. 25 anos se passaram. Nada me faltou. Nada me faltou. Nada te faltará. Naquele dia o Senhor disse assim, se eu chamei, eu sustento. Eu sustento. Nunca, nunca, nunca eu seria um infiel se eu dissesse, faltou. Mentira minha. Nunca faltou. Nunca faltou. Claro, aprendi. A mesa às vezes tem a mesa tem menos. Mas nunca o pano limpo. Nunca. E aí eu me lembrei daquele texto que Paulo vai nos dizer, não estejais ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, através da oração e súplicas, apresente os vossos pedidos a Deus. E o Deus de paz guardará os vossos corações e as vossas mentes no melhor de todos os cofres, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, tudo que é bom, amável, de boa fama, coloque o seu pensamento nessas coisas. Paulo diz assim, não andeis ansiosos, como se fosse fácil. Parece que Pedro tem o pé um pouquinho mais no chão e diz assim, não se deve andar ansioso, mas se a ansiedade chegar, tome-a e lance sobre ele. E eu vou lhe dar a razão. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É Deus quem tem cuidado de nós. Porque, irmão, se Deus não cuidar, ninguém mais cuida. Se Deus não abrir, ninguém abre. Se Deus não... ninguém faz. Olhai os lírios do campo. Eu fui tentado, quando recebi o tema, honestamente, eu ia pregar, olhai os delírios do campo. Esse nosso campo traz tanta dificuldade e tormenta, mas Jesus não me autorizou, disse, diga o que eu disse, não o que você gostaria de dizer. Por isso me lembrei de uma canção, e aqui termino, quando diz assim, não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Como é que o Senhor nos diz? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Que faço? Entrega tudo a mim, confia-te todo o coração. Vamos colocar em pé? O Senhor diz,
é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu gostaria de orar por você. Sim, eu gostaria de orar por você. Sabe por quê? Porque talvez o seu coração seja igual ao meu. Você que ora por tantas pessoas, você que é instrumento de Deus na vida de tantas pessoas, ansia por um dia que Deus usará alguém para ser instrumento na sua vida. Aqui há homens de Deus que querem orar por você também. E eu gostaria de pedir, se você tem tido o coração tomado por sobressaltos, o Bispo Tito falou aqui sobre dúvidas e certezas. Elas não precisam também andar distante uma das outras. Você não precisa sacrificar as suas dúvidas porque já adquiriu algumas certezas. Não. Podemos andar juntos sim. A gente também não precisa abandonar todas as nossas certezas porque ainda nos restam algumas dúvidas. Então, se você quer uma palavra de oração, tome uma atitude, venha até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você. Eu quero suplicar ao Senhor pela sua vida. E pode ter certeza, à medida que eu oro por você, sei também que orarei por mim. Vai tirando do nosso coração, Senhor. Vai tirando, Senhor, do nosso coração. Vai tirando, Senhor, do nosso interior. Essa preocupação excessiva que lhe ofende. Essa preocupação excessiva que, como com o dedo em riste, diz: vais fazer. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a confiarmos em Ti, tanto quanto os nossos filhos confiam no nosso cuidado, na nossa provisão. Ajuda-nos, ajuda-nos. Olha para nós, Senhor, olha para nós. O que o Senhor vê hoje é o Teu rebanho, é o Teu rebanho. Somos nós as Tuas ovelhas, somos nós as Tuas ovelhas, que às vezes não conseguimos levantar a cabeça, não conseguimos olhar para os lírios, não conseguimos observar os pássaros. Eles estão ao nosso redor, são Tuas testemunhas diante de nós, estão aí todos os dias como um outdoor da Tua graça sobre nós, e a gente passa como que não os enxerga, não os vê. Mas hoje o Senhor nos diz: levante os seus olhos e veja, eu quero mostrar a você o meu cuidado sobre você. Eu tenho cuidado da sua vida, eu tenho cuidado de você. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. É impressionante como tem pessoas aqui à frente com os joelhos dobrados, e alguns deles dobraram não os seus joelhos. Tem gente aqui se dobrando por outros, tem gente aqui dobrando os joelhos de outros, dobrando o joelho de amigos, dobrando o joelho de gente tomada pelas preocupações e vicissitudes da vida. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Senhor, te louvamos pelo Teu cuidado, o Teu cuidado. O Senhor não quer que tenhamos contigo um relacionamento senão de amor, de afeto e de carinho. Leva-nos, abre os nossos olhos, bota a luz nos nossos olhos, para que a Tua luz nos invada, para que sejamos seres luminosos, para que a gente possa irradiar, refletir com clareza a Tua grandeza, que sejamos espelhos da Tua bondade, que onde quer que a gente vá, as pessoas possam dizer: verdadeiramente Deus é bom para com a igreja de Nova Vida. Como Deus é bom! Igreja de Nova Vida, não permita, não perca a oportunidade de espelhar a Deus dessa maneira tão singular. Ninguém espelhará a grandeza de Deus como Ele capacitou vós de fazê-lo. Querido e amado Deus, olha para nós, te louvamos, te bendizemos, Senhor, e aqui entregamos, Senhor, sob os Teus cuidados. Põe as Tuas mãos sobre nós, Senhor. Arranca do nosso peito, Jesus querido, arranca da nossa mente, Senhor, essa preocupação excessiva, porque essa preocupação não nos acrescenta um só dia.
Essa preocupação excessiva não contribui para a nossa saúde, seja ela física, psíquica, espiritual. Pelo contrário, apenas então somente nos prejudica. Nós queremos deixar aqui, neste chão, Senhor, nós queremos nos levantar como quem se levanta diante do Senhor, porque diante do Senhor há abundância. Se conosco, leva-nos, ó Deus, agora na tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Aleluia, aleluia. Pega essa pessoa que está do seu lado aí e diz assim: não tema não, tenha medo não. Embora você não entenda tudo que Jesus está fazendo, Ele está fazendo. Embora Jesus não esteja dizendo a você tudo que está fazendo, saiba, Ele está fazendo, Ele está fazendo. O que faço agora você não entende, diz o Senhor, mas vai entender, vai entender. Amém? Não tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entregas tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Sim, diz o Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Declare a última vez: é meu, somente. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Sim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz,
em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, santifica e justifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte e água viva, bem cristalina, e me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar. E me faz cantar. Aleluia, sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Aleluia. Sim. Declare a última vez: videira, videira verdadeira. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Sim. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no... Diga mais uma vez: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Sim, terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei
Aleluia! Aleluia! Dá a mão ao seu irmão. Eu espero que não seja a última vez que você dá ao seu irmão no nosso encontro. Que amanhã de manhã você dê a mão a ele antes de ir embora, dê um abraço. Queria fazer uma oração, agradecer a Deus. Amanhã alguns de nós vamos de ônibus, outros vão de carro, outros vão de avião. Vamos pedir a bênção de Deus para todos nós. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor dê a todos nós um final de ano, os próximos meses, de muitas bênçãos, de muitas vitórias, não é? Que a gente acredite, guarde a palavra que a gente ouviu, não é? Que o Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar a bom termo, Ele é fiel, amém? Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai. Eu te louvo pela Tua palavra que foi trazida pela vida de cada preletor, ó Pai, por cada seminário, Senhor, que nós podemos participar, a palavra, a experiência, o testemunho, os exemplos, ó Pai, muito obrigado, Pai, que nós possamos ter tudo isso como uma preciosidade, um tesouro, Senhor, que nós devemos guardar no coração e pôr em prática na nossa caminhada, Pai. Abençoa o nosso retorno de automóvel, de ônibus, de avião, Pai, que assim como nós chegamos aqui em paz, que nós possamos retornar em paz, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção. Pai, abençoa aí o próximo domingo, final de semana, as igrejas que vão celebrar a ceia, que nós tenhamos um domingo assim, uma celebração cheia da Tua presença, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até 2020, com a graça de Deus.